Olá, nossas saudações a todos. Está começando o programa Viver é Melhor aqui pela Boa Vontade TV. Muito obrigada pela sua audiência. Pesquisas indicam que 90 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com o mau hálito. E esse é o tema do programa Viver é Melhor de hoje. O hálito. Mau hálito ou halitose é a presença de um odor desagradável que sai da boca por meio da respiração, variando de acordo com o período do dia e a idade da pessoa. Para explicar para a gente mais sobre esse assunto, recebemos o Dr. Marcos Moura, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Nós vamos responder as suas perguntas também, por isso você, amigo telespectador, sofre com mau hálito, halitose, conhece alguém que sofra com um problema, na sua família tem alguém? Mande as suas perguntas, já temos diversas participações de telespectadores e internautas e você pode mandar a sua também, 0310 07 940. Você é nosso convidado especial para acompanhar a partir de agora também a entrevista a respeito do assunto em estudo no programa de hoje. Nós vamos conversar sobre o mau hálito, que de acordo com as pesquisas, a gente já descobriu que atinge pelo menos 90 milhões de pessoas em todo o mundo. É bastante gente. Bastante gente. Cerca de 30% da população brasileira apresenta um grau de halitose. Não falamos de halitose fisiológica, aquela que quando todo mundo acorda tem um mau hálito, entendeu? Uma halitose mais crônica que precisa uma atenção, um cuidado melhor. O que caracteriza o mau hálito? A partir de que ponto ele se torna, então, uma doença realmente? Uma doença quando a gente não classifica ele como doença. Ele seria um sintoma. Então, quando a pessoa tem toda a higienização correta, né, e mesmo assim, em determinados horários do dia, apresenta um odor característico de halitose. A gente classificaria aí realmente o problema da halitose. Então, o mau hálito é um sintoma de algum outro desequilíbrio. Exatamente. Por isso que é super importante a verificação, né, por parte de um dentista habilitado no assunto, para poder ver o que é que pode estar acontecendo e coisas mais graves. Por exemplo, até diabetes, problema de câncer, que pode inicialmente estar exalando um odor característico. Geralmente as pessoas acham que a halitose começa no estômago. É verdade? Não, isso foi um tabu criado há muito tempo. Hoje em dia, 90% das causas de halitose são conhecidas, elas são geradas na boca. Apenas 1% seria no estômago. 1%, então pode ser. Exatamente, pode ser. O estômago pode ser culpado, digamos assim, entre aspas. 99%, quais são as outras chances, a gente vai descobrir no próximo bloco. Vamos responder também as suas perguntas. Você, amigo telespectador, ligue para nós, coloque também o seu nome na corrente ecumênica de preces. É um convite permanente que nós fazemos a você, porque traz paz para o nosso coração. E não deixe de mandar suas dúvidas a respeito de mau hálito, um problema que atinge muitas pessoas e provavelmente você conhece alguém que também sofra com ele. Por isso, mande suas perguntas. 0310 07 940. A gente volta já. Conversando no programa de hoje a respeito de mau hálito, um problema muito comum. E quem explica para a gente mais sobre ele é o Dr. Marcos Moura, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose. Doutor, a gente começa já este bloco respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Dúvidas que chegaram pela internet, pelo nosso e-mail, viveremelhor@boavontade.com. E a primeira delas é a pergunta do Homero Castilho, da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense. Ele conta que acorda todos os dias com mau hálito. Isso é normal? Com certeza, Homero, isso é normal. Todo mundo tem problema de halitose ao acordar. Por quê? À noite a gente não produz saliva, ocorre uma baixa salivação. Então a gente classifica como halitose fisiológica. Todo mundo tem problema de mau hálito ao acordar. É necessário, depois de acordar, uma alimentação, higienização da boca, e aí o hálito desaparece. É pelo tempo que a pessoa ficou mesmo sem falar, sem gerir. E sem produzir saliva. E a saliva, isso diminui. É normal, à noite isso acontece com todo mundo. Boca seca é sinônimo de halitose. Então a gente não pode ficar muito tempo com a boca seca, e à noite isso acontece. E a gente vai saber agora quais são outros motivos que levam ao mau hálito. O doutor já explicou pra gente que só 1% a gente pode culpar o estômago, que era um grande mito que as pessoas tinham. Quais são os outros fatores que levam a esse problema? Acompanhe nessas informações. As causas do mau hálito: estresse, medicamentos que, como efeito colateral, reduzem a produção de saliva, tabagismo,
Infecções como amidalites e sinusites. Inflamações na gengiva. Consumo de bebidas alcoólicas. Intervalos longos entre as refeições. Estes fatores estão entre os mais comuns na população? Exatamente. Alguns, como foram citados, estão relacionados à saúde geral de boca e dente, né? Gengivite, cáries, dentes impactados, né? Tirando isso, se você observar, todos eles levam a uma diminuição da produção de saliva. Os medicamentos, o estresse, entendeu? Então, voltando a falar, boca seca está muito associado a problema de halitose. As pessoas não sentem que tem o problema? Não sentem. Existe uma proximidade muito da cavidade nasal com a bucal e acontece o que a gente chama de fadiga olfatória. Quem tem o problema de halitose não sente. Por isso que é necessário a ajuda de um amigo. Porque o amigo, ele sente que tem, a pessoa mesmo em si não sente. E eu gosto muito de ressaltar que a halitose não está relacionada à falta de higiene bucal. As pessoas têm higienização correta, fio dental, raspam a língua, mas mesmo assim pode apresentar problema de halitose. A gente vai continuar conversando depois sobre a importância dos amigos colaborarem, informarem esse paciente, essa pessoa que sofre com problema, mas vamos falar um pouco mais a respeito das causas. Na tela nós acompanhamos realmente a importância do estresse já como um dos causadores do problema. Os fatores psicológicos estão muito associados à diminuição da produção de saliva ou às causas de mau hálito? Exatamente. São sintomas, são sentimentos, na verdade, que deixam a pessoa, vamos dizer assim, com a boca seca. Então, aliás, o estresse ele pode estar relacionado ao uso de medicamentos ansiolíticos, que realmente também diminui, depressão e tudo mais, diminui a produção de saliva. E aí a pessoa começa a sofrer com esse problema. Exatamente. Por conta de outros desequilíbrios emocionais. E uma somatória de fatores que levaria a isso. Agora, a falta de higiene não é motivo para mau hálito. Pode ser, mas pode não ser. Exatamente. Quando o paciente o cliente ele chega com queixa de halitose, a gente vai ver se tem algum problema de saúde no dente e na boca. Tirando isso, ele mesmo assim ele pode ter algum problema de halitose devido, como eu falei, a uma produção baixa de saliva. E aí a gente não pode então julgar a pessoa que passa por isso como uma pessoa que não faz a higienização correta. Com relação às inflamações, cáries e tudo mais, é um problema temporário, que o mau hálito acontece enquanto o dente não estiver tratado, a gengiva estiver sofrendo. Exatamente. Depois de sanado todos esses problemas com o dentista, aí sim vai avaliar se persiste ou não a halitose. Se caso tenha sumido, realmente seriam aqueles fatores que levariam ao problema. Além dessas causas que nós já citamos, quais são as outras que são muito comuns? Problemas de sinusite, de rinite, que levariam a acúmulo de secreção pós-nasal, que levariam um gotejamento na língua, formando a saburra lingual. Isso aí levaria também ao problema de halitose. O senhor falou sobre o diabetes também como um dos possíveis fatores que levam ao desenvolvimento o medicamento que o diabético ele usa, ele diminui a salivação e tudo mais. E a gente pode também, a longo prazo, até prevenir, ou seja, diagnosticar através do hálito. É exatamente quem tem a possibilidade de ter diabetes teria um hálito cetônico. Quais são os medicamentos mais usados e que levam à diminuição da produção de saliva? Ansiolíticos seriam os antidepressivos, antihipertensivos, medicamentos para diabetes também. São medicamentos usados por grande parte da população. Exato. E de uso crônico. E de uso crônico. Que usar a vida inteira. Que não podemos cessar o uso. E aí a gente percebe o quanto é importante que esse paciente tenha um acompanhamento, de um dentista para que ele consiga ir controlando o problema. Exatamente. A gente vai responder agora mais uma pergunta que chegou para a gente pela internet, o Marcelo Galego, de Londrina, Paraná. Ele pergunta se úlcera e gastrite podem ser causas do problema e se esses problemas forem tratados, o mau hálito desaparece. Isso aí realmente seria assim, 1% que a gente fala. É muito raro isso acontecer. Nesse caso, a gente classifica a halitose, levando ela para o âmbito multidisciplinar. Encaminharia um gastro para poder ele fazer a avaliação disso, mas por si só, ele não é causador do mau hálito. É difícil que seja, então, dessa forma, só por uma gastrite? Exato. Ainda mais porque a gastrite é um problema bem comum na população. Não seria exatamente o fator principal. De sempre. E a gente continua conversando a respeito de mau hálito, que é um problema que atinge muitas pessoas e afeta bastante a qualidade de vida e a autoestima de quem sofre com ele.
Apesar de, como a gente já percebeu no programa de hoje, o paciente geralmente não sabe que tem um problema e é alguém que tem que informar. Isso dificulta bastante o diagnóstico e o tratamento desse problema. Exato, Camila. Por isso até que a gente da associação criamos o serviço SOS Mau Hálito, onde você acessando o nosso site www.abha.org.br, você vai encontrar lá um link do SOS Mau Hálito. Anonimamente, você por carta ou e-mail, você coloca lá o endereço daquele seu amigo que você não tem, vamos dizer assim, muita coragem de falar para ele que ele tem esse problema, e ele recebe todas as orientações, né, anonimamente, como a gente falou, para ele em si buscar um tratamento adequado. Isso é fundamental porque muitas pessoas podem realmente se sentir envergonhadas, não sabem como chegar no companheiro, às vezes não é um amigo tão próximo, e a ajuda nesse momento é... E fizemos uma pesquisa com 127 pacientes que receberam essa comunicação. 99% deles agradeceram e falaram explicitamente que deveriam ter recebido esse comunicado há mais tempo. Mais uma sugestão, então, a você que nos acompanha, conhece alguém que tem um problema, não sabe como ajudar? Peça essa ajuda, então, por favor, você pode repetir o site para as pessoas buscarem mais informações? www.abha.org.br e lá procurar o link do SOS Mau Hálito. Nós vamos continuar respondendo as suas perguntas que chegaram pela internet, também pelo nosso telefone. Faça você o mesmo, tire todas as suas dúvidas. 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. E não deixe de participar da Corrente Ecumênica de Preces. Acontece no nosso próximo bloco aqui no programa, este momento de saúde e qualidade de vida completa, corpo, mente e espírito. Nosso telefone e nosso e-mail também estão sempre à sua disposição. E permaneça com a gente aqui na Boa Vontade TV. Até já. Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV, em busca de saúde para o corpo e para a alma. E você, amigo telespectador, é sempre convidado a acompanhar o nosso programa e, claro, participar mandando suas perguntas, sugestões e colocar o seu nome de amigos e familiares na Corrente Ecumênica de Preces. Fique sempre à vontade. 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. Nós estamos conversando no programa de hoje a respeito de mau hálito. Permanece com a gente o Dr. Marcos Moura, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose. A gente começa então respondendo a pergunta de uma internauta. Acabou de chegar para a gente, um grande abraço. A Gislaine Orlandim, de São José do Rio Preto, interior paulista, está acompanhando o nosso programa. Obrigada, Gislaine, pela audiência. Ela pergunta se a halitose pode ser transmitida. Não, a halitose não pode ser transmitida, como a gente já falou, né? É um problema, ela não é uma doença, então ela não é transmissível. Se a gente compartilhar copo, escova de dente, a gente sabe que não pode compartilhar, mas se, por exemplo, mãe e filho usam a mesma escova, ela pode passar para a criança alguma bactéria? Ela pode passar bactérias, entendeu? A criança, se a mãe tiver halitose, ela só vai desenvolver se ela tiver uma predisposição a isso. Mas que realmente, assim, ela só transmite as bactérias, não a halitose em si. Halitose. Obrigada, Gislaine, pela sua participação. E agradecemos também ao Ricardo Feltrin Gomes, de São Paulo, capital, que está acompanhando o programa pela internet. E essa é uma opção que você tem também, amigo telespectador, pelo boavontade.com, acompanhar o nosso programa. Assim como o Ricardo Feltrin Gomes, de São Paulo, capital, ele parabeniza o programa. Muito obrigada, Ricardo. Esperamos trazer sempre informações que colaborem com a sua saúde e com a sua qualidade de vida. Agradecemos a você que nos acompanha, mas que também não participou ainda. Fique sempre à vontade. Os espaços de comunicação estão sempre abertos. 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. Bom, de acordo com como nós já destacamos no programa de hoje, o mau hálito atinge cerca de 90 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós vamos agora a informações a respeito da incidência desse problema aqui no Brasil. Mau hálito. Segundo a Associação Brasileira de Halitose, o mau hálito crônico, aquele que não desaparece no decorrer do dia, afeta cerca de 40% da população brasileira. A gente pode considerar esse número alto? Não, exatamente, de 30% a 40%. E a gente acredita que tende a aumentar esse número. Aumentar? Por qual motivo? Porque todo mundo hoje em dia está com a vida muito estressante, não está bebendo água,
Os pacientes, eles chegam aos nossos consultórios e a gente pergunta, quanto de água você bebe por dia? Doutor, a minha vida é muito corrida que eu esqueço de beber água. 90% da composição da saliva é água. Então, se a pessoa não bebe água, não produz saliva, consequentemente, voltando a falar, boca seca levaria a ter o problema da halitose. O hábito, então, a falta do hábito de tomar água, na verdade, associado ao uso de medicamentos, é quase que fatal. Quase que fatal, exatamente. E às vezes eles chegam para mim e perguntam, qual seria o remédio para a halitose? Não existe um remédio milagroso. Eu falo que o único remédio seria água. Quanto mais você beber água, você está prevenindo isso. Já fica aí a dica para você que nos acompanha e também sofre com o problema. Agora, qual é a população mais atingida? Homens, mulheres, idosos, crianças? A população toda em geral. Os idosos têm uma incidência maior devido ao uso de medicamentos. Ainda esse ano nós vamos publicar uma pesquisa feita com idosos. Está para sair uma pesquisa nossa feita com adolescentes e até o final do ano com idosos. A gente vai ter o número preciso de como acarreta nos idosos esse problema da halitose. Entre homens e mulheres? Não, também não. Às vezes o problema pode atingir um pouco mais as mulheres, pelo período, problema hormonal, entendeu? TPM, que fica muito estressado e tudo mais. Pela incidência mesmo do estresse. Então, se uma pessoa que nos assiste é estressada, ela já pode se considerar em situação de risco, pelo menos. Com a predisposição. A gente vai responder agora a pergunta de mais um telespectador, uma pergunta que veio para o nosso e-mail também. É o Mário Soares, de Caruaru, Pernambuco. Ele pergunta, é possível que eu tenha mau hálito e não saiba disso? Com certeza, voltamos já a falar sobre isso. A fadiga olfatória. Quem tem, não percebe. Mesmo que tente aqueles recursos de colocar a mão na frente, não dá para... A gente não indica esse autoteste, entendeu? É muito errado isso. A única coisa que a pessoa pode fazer é perguntar ao ente querido se ele tem um problema de halitose. Sentir um gosto ruim na boca é sinal de que o cheiro também está ruim? Não, também. Isso aí existe um problema chamado digeusia. Nem sempre está associado à halitose. A digeusia seria o sentido do gosto amargo na boca. E às vezes também quando fica muito tempo sem comer nada, aí começa a ficar aquele gosto estranho na boca. Aí nesse momento, esse é um fator que pode levar ao mau hálito. Exatamente. Muito tempo sem se alimentar, o jejum prolongado, há uma queima de glicose e a pessoa exalaria o mau hálito. Uma criança também pode ter mau hálito? Pode sim, pode. Por falta de higienização correta dos dentes, da língua, uma orientação dos pais. É normal também que uma criança acorde com mau hálito de manhã, exatamente. Isso já é comum na infância também. Mas se ao longo do dia permanecer, aí já tem que... Já teria que procurar para ver o que pode estar acontecendo. A gente traz agora, então, algumas informações a respeito do que a gente pode fazer para evitar o mau hálito, já que o objetivo é sempre a prevenção. Vamos saber o que está ao nosso alcance a ser feito. Medidas contra o mau hálito. Manter uma boa higiene bucal, utilizando escova e fio dental adequadamente. Fazer uso de produtos oxidantes quando necessário. Beber bastante água. Qual é o impacto dessas ações na prevenção do problema? Eu acrescentaria ainda o uso de raspadores linguais. Hoje em dia faz parte de uma higienização correta, escovação, fio dental e raspador lingual para remoção da saburra lingual. Usar a mesma escova que escovou os dentes para limpar a língua não adianta? Existem pesquisas, que realmente comprovam que é mais eficiente o uso do raspador. O raspador bucal em todas as em todas as escovações. Em todas as escovações. Antes ou depois de escovar os dentes? Depois. Não, isso aí... Não faz diferença. Isso, depois da alimentação, imprescindível. Porque às vezes, vamos dizer, geralmente o que é que o brasileiro ele faz? Ele acorda, escova o dente, toma café e vai para a rua. E não faz uma escovação após o café da manhã. Isso aí é necessário fazer, inclusive com a raspagem da língua. E aí a pessoa usa o fio dental, usa o raspador lingual e depois ela faz a higiene completa da boca. Exatamente, escova os dentes e tudo mais. O uso dos enxaguantes bucais, por exemplo, muitas pessoas acreditam que ele combate o mau hálito. Ele realmente ajuda? Ele ajuda por um determinado período de 2 horas, certo? Só que a gente ressalta, não usar produtos com álcool. Esses produtos podem ser considerados como opção de tratamento? Não existe um produto milagroso que você faz um bochecho e vai aliviar para sempre o problema da halitose. Existe um acompanhamento com um profissional para poder ele fazer essa orientação correta. E o que faz parte dessa orientação? O senhor já falou, por exemplo, a respeito da ingestão de água,
que deve ser de 2 litros, pelo menos todos os dias, é a indicação média dos especialistas. Além disso, a higiene, o que mais é feito no tratamento de quem tem um mau hálito? Precisa saber realmente a causa que está levando a isso, que são várias causas, mais de 50 causas. Pode ser uma prisão de ventre, pode ser esse secreção pós-nasal existente, então precisa realmente saber o que é a causa principal para poder levar o tratamento. Como saber? Como diagnosticar? Como diagnosticar? Fazendo o acompanhamento com um profissional capacitado a isso, para ver realmente o que é que pode estar acontecendo. E o profissional faz exames, faz entrevistas? Exames, faz a medição do hálito, existem aparelhos portáteis que medem o hálito e todo o acompanhamento. E aí, por essa conversa com a pessoa, por analisar quais são os sintomas, a forma de apresentação, que dá para descobrir qual é o motivo realmente que leva ao problema. Isso, a causa principal, que geralmente está associado a uma baixa salivação. E aí, o uso de medicamentos pode ser indicado? Em medicamentos em que sentido? Para o tratamento do hálito, não sempre, não sempre. Mas em alguns casos, sim. Em alguns casos, pode ser usado o medicamento para aumentar a salivação. A gente tem aqui a pergunta de mais uma internauta e telespectadora, a Maria Aparecida de Souza, de Curitiba, Paraná. Como não quero ficar com mau hálito, tenho o hábito de carregar sempre um chiclete na bolsa. Quero saber se o chiclete realmente melhora o hálito. É um mascarador. Ela precisa realmente procurar uma ajuda para um profissional. Porque durante aquele período que tem o sabor, ela está mascando, ela pode dar um hálito agradável. Mas só naquele período. 30 minutos depois, aquilo já volta. Chicletes, balas, todos esses artifícios. Mascaradores do hálito. E aí pode ser até pior, porque a pessoa demora mais para descobrir que realmente tem um problema. Exato, exato. A gente tem aqui mais uma pergunta para responder, é a pergunta da Camila Andrade, de Lagoa Santa, Minas Gerais, que participou mandando para o nosso e-mail, viveremmelhor@boavontade.com a dúvida, e você pode fazer o mesmo. A gente agradece, então, a Camila Andrade, de Lagoa Santa, Minas Gerais, por ter mandado essa pergunta. Ela conta que tem bolinhas amareladas nas amígdalas, que tem um odor desagradável. O que é isso? São cásios amidalianos, também devido a uma baixa salivação. Restos de células epiteliais, alimentos e bactérias ficam alojadas nas amígdalas. São realmente bolinhas amareladas que, se a gente apertar, o hálito é muito forte. O cheiro é muito forte. E como é que ela consegue acabar com essas bolinhas? Fazendo o aumento dessa saliva, fazendo uma higienização correta, gargarejos com determinados produtos. Realmente tudo isso após uma orientação do profissional. Um profissional tem que orientar exatamente o que fazer. Cada caso é bem específico, realmente teria que ser bem estudado e elaborado. Porque o que funcionou para um pode não funcionar para o outro, porque o motivo pode ser diferente. Com certeza. Então é importante que cada um procure um especialista para saber se tem um problema. Se você não consegue conversar com alguém, perguntar para um familiar, procure um especialista. Dá para fazer, então, essa medição do seu hálito e aí descobrir se você sofre com um problema, já que é um problema tão democrático, digamos assim, tão comum na nossa população. Um grande abraço ao Golias Nunes, de Salvador, Bahia, que está acompanhando o programa. Parabenizo o doutor pela entrevista, diz que está gostando muito. Ele conta que tem um filho de 3 anos, ele tem um cheiro constante na boca. Ele pergunta se o mau hálito pode ser o problema. Pode ser, e eu até orientaria ao Golias para ele fazer uma higienização correta da língua do filho dele, entendeu? Ele pode enrolar no próprio dedo uma gaze e raspar delicadamente a língua para remover a saburra lingual. E é uma idade que a criança ainda não tem o hábito de escovar os dentes sozinha e de maneira adequada. E nem sabe, né? Por isso que a gente pede, assim, a gente afirma que as crianças, elas sempre imitam os pais. Então comece dando a escova de dente para ele e o pai escova o dente junto com ele. Isso para criar e começar o hábito da criança. Só que depois o pai deve fazer uma escovação e fazer uma brincadeira. Filho, eu vou escovar o seu dente agora, depois você vai escovar o meu. Então faz uma troca nisso e a criança vai crescendo nesse ambiente, sabendo que faz parte do hábito dela fazer uma higienização correta. Isso é fundamental, porque quem não conhece crianças que vivem fugindo da hora de escovar os dentes, até adolescentes que dão um pouquinho de trabalho para manter esse hábito, se a gente conseguir ensinar isso na infância, acaba facilitando a vida de todo mundo. A gente agradece mais uma vez a participação do Golias Nunes, que mandou para a gente uma mensagem para o nosso e-mail, e você que nos acompanha, também participe sempre do nosso Momento Quero Saber, que é o que nós vamos continuar realizando agora aqui no programa, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Mais uma vez, ligue 0310 07 940 ou escreva para viveremmelhor@boavontade.com.
E outras perguntas continuam chegando para o Dr. Marcos Moura, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose. A Vera Miranda de Abreu, de Petrópolis, Rio de Janeiro, quer saber se o H. pylori, vírus que se localiza no estômago, pode causar halitose. Pode causar halitose, mas voltamos àquela mesma questão. Ele, por si só, ele não é o fator principal. Precisa saber o que é que pode realmente estar acontecendo. Ele pode estar associado a outros fatores. Exatamente. E causar halitose, mas só o H. pylori... Só ele, por si só, não seria responsável. A gente tem também mais uma pergunta para responder que chegou pela internet, que é a Patrícia Moreira, de São Paulo, capital. Ela conta que começou a fazer uma dieta para emagrecer, mas depois de algum tempo, comecei a ter mau hálito. Por que isso aconteceu? Será, Patrícia, que você não está ficando muito tempo sem se alimentar? Né? Todo mundo que faz um jejum prolongado, uma dieta, e ficar mais de 3 a 4 horas sem ingerir algum tipo de alimento, vai poder estar exalando uma halitose. A restrição de alimentos não é motivo para Não é motivo, é o tempo que ela ficaria. E está provado que fazer regime não é ficar sem comer. Você, a cada 3 horas, você deve ingerir algum tipo de alimento. A quantidade e a qualidade do alimento é que vão fazer a diferença. Exato. Aqui a pergunta também da Cleide Santos, de São Paulo, capital, mora no bairro do Bom Retiro. Tem um bebê de 1 ano e 7 meses e ele tem um pouco de mau hálito. Ela escova os dentes dele e gostaria de saber se isso é normal. Ela conta que os dentes estão nascendo ainda. Exatamente aquele fato da língua. Ela pode não estar higienizando a língua corretamente. Aconselharia ela a procurar o odontopediatra para ver o que é que pode estar acontecendo. A escovação de uma criança de 1 ano e 7 meses já tem que ter a pasta de dente? Sim, deve ter a pasta de dentes. Né? Existe pasta específica para criança, com flúor e tudo mais. A gente tem também a pergunta da Georgina Rabelo dos Reis, de Carapicuíba, São Paulo. Diz que sua neta tem 8 anos e tem problema de halitose. Ela quer saber quais são as formas de tratamento para crianças. Não existe exatamente uma forma de tratamento para determinado grupo e idade, entendeu? Existe uma forma geral de tratamento, sabendo a causa principal. De acordo com a origem do problema. A origem do problema. No caso de uma criança, quais são os motivos mais comuns? Poderia ser falta de higienização e, principalmente, como a gente sempre fala, a baixa salivação. Porque uma criança, por exemplo, ela geralmente não toma tantos remédios para doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes. Mas ela pode não estar tomando água e aí não produz a saliva. Pode ser um fator genético também, a baixa produção de saliva ou não? Não. Está mais associado aos hábitos. Exatamente. Então, uma criança também tem que tomar bastante água. Bastante água, é hábito, tem que começar desde a infância. Agradecemos a Georgina, a Vera, a todas que estão mandando as suas perguntas para o nosso programa, e também a Rosemary Nascimento de Oliveira, de Osasco, São Paulo, que quer saber se a halitose em bebê é normal. Em bebê, a gente não tem um relato específico quanto à idade em bebê. Precisaria ver com relação ao leite fermentado na língua. Se não, remove. Tem que ser feito uma higienização passando a gás na língua do bebê. Esse acúmulo do leite talvez esteja levando a um cheirinho com certeza. Mais azedo. Mais azedo, exatamente. Com certeza. Vai se acumulando na boquinha. E a higiene na criança, no bebê, também pode ser feita. Isso. Em alguns casos, a gente pode relatar aquele refluxo que a criança tem. Quando coloca a mamadeira, tudo é necessário aquela gofada e às vezes fica acumulado na própria língua onde vai exalar. O refluxo pode ser um fator que leva ao mau hálito ou não? É mais pelo leite que fica acumulado? Exatamente. Mesmo. Poderia ser o refluxo, mas o refluxo na criança, depois de determinada idade, ele vai desaparecer. Miriam Quinteiros, de São Paulo, capital, pergunta quais são os profissionais da área da saúde que trabalham com a halitose? Seria multidisciplinar. Seriam médicos, dentistas, otorrinos, nutricionistas e até psicólogos. Todos esses para poder tratar adequadamente. Para poder tratar adequadamente. Sabendo que 90% da causa estaria na boca, a gente indicaria começar pelo dentista, onde ele ia encaminhar depois futuramente a determinada especialidade. E aí a pessoa, dependendo da indicação, vai passando pelos especialistas, exatamente, aprendendo, reeducando os hábitos. Exato. Mudança de hábitos e tudo mais. O Rogério Gomes, de Curitiba, Paraná, conta que fuma há 10 anos e sabe que isso deixa com um mau hálito. Ele pergunta se existe alguma forma de resolver o problema, sendo que ele não consegue parar de fumar. Muito complicado isso, porque toda vez que ele faz o uso do cigarro, existe uma descamação da mucosa. E essa descamação serviria de substrato de alimento para as bactérias que causam mau hálito. Ele deve fazer uma higienização bucal correta, raspagem da língua, mas que sem parar de fumar fica complicado.
A solução mesmo seria parar de fumar. Exatamente. Todas as outras ferramentas que forem utilizadas são para minimizar o mal-estar. Exato. Nós agradecemos ao Rogério pela participação e fica então essa dica de saúde a você que nos acompanha, assim como agradecemos a todos que mandaram as perguntas para o nosso Momento Quero Saber. É um espaço sempre para responder as suas dúvidas, falar sobre o seu dia a dia. Ligue para nós ou escreva 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. Nós estamos chegando no final da nossa conversa. Agradeço ao Dr. Marcos e peço, então, suas considerações finais a respeito do assunto, sua mensagem às pessoas que nos acompanham, sofrem com o problema ou conhecem alguém que sofre. O que o senhor gostaria de falar dessas pessoas? Eu agradeço em nome da Associação Brasileira de Halitose e falo diretamente ao portador de halitose. Você não está sozinho. Procure profissionais capacitados, visite o nosso site www.abha.org.br. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas e encontrar profissionais qualificados nesse assunto. Informação, profissionais que nos ajudem, tudo isso é fundamental. Por isso, não fique sofrendo sozinho, não fique contando apenas com as informações das pessoas que estão ao seu redor. Procure logo um especialista para resolver o problema. Obrigada, Dr. Marcos Moura, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Camila.